Muito bem, queridos. Bom, vamos lá, gente. Parei um pouquinho aqui os atendimentos, né, aos clientes de consultoria para dividir um caso com vocês. Eu estava aqui conversando, tá, com uma cliente de consultoria. Ela é recém-chegada, a gente está no primeiro protocolo e eu sempre acompanho os meus clientes. Quem é cliente sabe, né, semanalmente. Eu peço para que me mande um feedback, mande fotos, relatos, para a gente evoluir, né? Acompanhar a evolução e continuar evoluindo durante o processo. Mas vamos lá. Estou acompanhando essa cliente e uma das estratégias propostas para ela, tá? No tocante à alimentação, e quando eu digo uma das estratégias, é porque eu trabalho com diferentes metodologias. Uma das estratégias propostas foi o jejum intermitente. Bom, vamos lá. Essa cliente, ela chegou na consultoria, né, com dificuldade de continuar baixando peso. Por que eu digo continuar baixando peso? Porque ela teve um processo de emagrecimento, ela relatou isso na anamnese dela, na anamnese bem detalhada. Se eu não me engano, agora, ela já tinha passado por outros 3 profissionais de saúde, mas ela já estava estagnada, né, não estava conseguindo ter a diminuição de peso coerente com a alimentação que ela vinha fazendo, com a rotina de treino, porque ela já estava se alimentando bem, é importante destacar isso. Não vou falar sobre as estratégias de treino nesse comentário, eu quero me prender na questão da estratégia alimentar, tá? No jejum intermitente especificamente. Ela já vinha comendo bem, mas o que eu percebi? Essa alimentação, que estava uma alimentação limpa, estava tendo um impacto negativo na insulina dela. Como assim, né? Se alimentava bem e, ao mesmo tempo, essa boa alimentação com um impacto negativo na insulina dela. Porque essa cliente, tá? Ela estava ali consumindo alguns alimentos de índice glicêmico alto, o que não tem nada de errado, mas em alguns momentos inadequados para o cenário dela, ou seja, consumo de alimento com índice glicêmico alto, elevação da insulina. A insulina é lipogênica, acaba favorecendo o acúmulo de gordura para essa pessoa que quer perder gordura, que já está ali numa condição de estagnação. Isso acaba sendo muito ruim. Então, foi a primeira coisa que eu percebi. Alguns alimentos, né, de índice glicêmico maior precisavam ser mudados. E outro ponto importante, essa cliente especificamente, ela estava fracionando muito a alimentação. Comer de maneira fracionada é uma excelente estratégia, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas lembra que eu sempre falo com vocês? A gente precisa analisar caso a caso e o momento em que aquele indivíduo está vivendo. Vamos pensar, essa cliente, ela comendo mais vezes ao dia, né? Ela vai ter mais impacto nos níveis de insulina. E foi aí que eu decidi estabelecer para ela como estratégia, né, o jejum intermitente. Porque o que acontece, gente, no jejum intermitente? O jejum intermitente, ele não é uma dieta, tá? Tem que ficar muito claro. O jejum intermitente, ele é uma estratégia que pode ser associada a diferentes dietas. Por exemplo, você pode fazer uma dieta low carb e jejum intermitente, de forma intermitente. Você pode fazer uma cetogênica de forma intermitente. Você pode fazer uma dieta hipercalórica, tá? Para engordar, para ganhar peso, mas associada ao jejum intermitente. Então, isso tem que ficar bem claro. A escolha dessa estratégia para o caso dessa cliente foi por quê? Se eu aumento o estado não alimentado, presta atenção, tá? Onde ela não está consumindo nenhum tipo de alimento, ela não tem liberação de glicose na corrente sanguínea por conta do consumo alimentar. Logo, os níveis de insulina se mantêm baixos. Se os níveis de insulina se mantêm mais baixos, bem estáveis, né? Por mais tempo, o que acontece? Ela não tem esse efeito lipogênico, então ela tem um cenário mais favorável para a lipólise, que é a quebra da molécula de gordura, que aí tem que ser oxidada, né? Essa gordura que foi quebrada vai ter que sofrer o processo de oxidação, aí tem uma questão mitocondrial envolvida, e aí entra a importância do planejamento de treino. Então é claro que eu fiz tudo planejado, treino e dieta, mas aqui eu tô abordando o porquê da escolha do jejum intermitente. Além disso, meus amores, prestem atenção.
Um outro ponto, assim, sabe, super importante foi a escolha do horário do período não alimentado. A maioria das pessoas pensam, né, que o jejum intermitente ele tem sempre que ser assim. Paro de comer à noite e vou começar a me alimentar num determinado horário do outro dia. Não necessariamente, tá? Você pode, por exemplo, tô dando um exemplo, parar de comer, de consumir alimentos em torno, chutando, tá? Das 15 horas e só começar a se alimentar no café da manhã do outro dia. E foi essa maneira estabelecida para essa cliente, tá? Ela, ao invés de acordar e permanecer em jejum, ela se alimenta até um horário do dia, e aí vai sem se alimentar, dorme e no dia seguinte começa pelo café da manhã. Por que eu decidi dessa forma para esta cliente? Lembra que eu falei que ela estava num momento de feedback negativo? Lembra disso? Já com uma dificuldade muito grande de emagrecimento e tal. Então, o que eu escolhi para ela? Nós vamos acordar, né? Você vai se alimentar muito bem nas primeiras refeições do dia. E quando eu digo muito bem, é uma dieta hipocalórica, de baixa caloria, tá? Mas eu optei por alimentos de baixa densidade energética, então ela pode consumir mais. Muita fibra, ela vai ficar muito saciada. Fontes proteicas muito secas, então ela pode comer mais. Garantir a proteína, que é fundamental, traz muita saciedade, mas com poucas calorias. E aí, o que acontece? A gente vai nutrindo esse corpo durante o dia, quando ela tá com muita demanda. Quando ela entra no estado não alimentado, ela tá nutrida, então ela não fica morrendo de fome. E é claro que esses alimentos foram escolhidos assim com muita cautela, com muita estratégia, né? Como eu disse, para ela poder comer mais. A dieta tá com baixa caloria, tá? É uma dieta hipocalórica, então ela pode consumir bastante. A gente está trabalhando muito com o efeito térmico do alimento, ou seja, ela vai gastar mais calorias para fazer a digestão dessas porções que ela tá comendo, por conta da combinação dos alimentos. Tem fonte de gordura boa que também sacia muito. E aí vem a grande sacada. Quando a gente retira, que ela entra no estado não alimentado, ela não vai estar morrendo de fome. Ela foge daquela situação que a maioria das pessoas vivem, né? De chegar à noite, estar com muita fome, muito agoniada, muito irritada. Então ela entra num estado confortável, não aumenta os níveis de cortisol, porque ela não está estressada. Olha como é que é tudo muito pensado. E ela consegue seguir a determinação. E eu tô dividindo isso aqui com vocês, né? A escolha dessa estratégia, porque, como eu disse, eu tava atendendo ela no WhatsApp, né? E, cara, primeiro protocolo, ela é uma cliente recém-chegada, assim, resultados já maravilhosos, tá? Ela tá perdendo peso, ela já tá perdendo aquele volume corporal que incomodava. E assim, o que é importante? Se ela já tá perdendo peso e ela vinha da estagnação, significa que ela tá já fora do estado de feedback negativo, que é aquele estado onde você come cada vez menos e não consegue perder peso ou perde muito pouco. Ela tá comendo mais, tanto que quando eu passei a prescrição lá, professor, eu vou comer isso tudo. Ela tá comendo bem mais do que ela comia antes, só que alimentos adequados, estrategicamente pensados para ela e dentro de uma estratégia nutricional, que nesse caso é o jejum intermitente, específica. Eu chamo, né, essa maneira de fazer jejum intermitente invertido, tá? Ou inverso. É uma nomenclatura que eu dei só pra deixar claro que nem sempre você precisa fazer no horário da manhã, né? Mas tem pessoas que fazem, tá? E eu escolho isso de acordo com o que eu quero manipular naquele indivíduo. Mas para essa cliente, pensando, refletindo, né, sobre o caso dela, sobre o histórico, por isso que eu digo, gente, pensar, conhecer o histórico do cliente é tão importante, né? Eu estabeleci essa metodologia, essa maneira de trabalhar. O resultado tá muito bom. Ela tá feliz, ela tá satisfeita, já está muito segura, já está confiante, já viu que tinha alguma coisa errada e que bom, acertamos, então ela vai começar aí, né, a colher mais e mais frutos. Então é isso, gente. Eu quis trazer esse relato aqui pra vocês para que haja o quê? Reflexão e para que você entenda, tá? Que é preciso entender o seu momento.